Olá pessoal, é provável que todos nós, independentemente da idade, já sonhamos em encontrar um tesouro, pelo menos uma vez na vida. Tudo por culpa dos filmes e livros de aventura. Infelizmente, a possibilidade de encontrar algum tesouro pirata na vida real não é muito grande, especialmente se você vive toda a sua vida em uma cidade e não tem nenhuma relação com a arqueologia. Mas não se preocupe, afinal, sempre há uma chance de se deparar com uma cápsula do tempo. Às vezes, até mesmo os cientistas não sabem sobre sua existência e suas localizações permanecem em segredo até o último momento. No vídeo de hoje reunimos histórias destas mensagens do passado que por acaso foram descobertas por pessoas comuns. Vamos lá! O mouse do Steve Jobs. A existência de uma cápsula do tempo é algo que todo mundo sabe ou que ninguém sabe, mas a história da cápsula que contou com o Steve Jobs na sua criação tem uma história realmente surpreendente. Em 1983, um recipiente de cerca de 4 metros de comprimento foi enterrado em Aspen, Colorado. De acordo com o plano original, a cápsula seria desenterrada no ano 2000, mas o lugar em que ela estava foi esquecido. Pois é, pode acontecer. Por essa razão, o tubo foi retirado do solo somente em 2014, graças aos participantes de um reality show da National Geographic. Os escavadores levaram mais de 2 horas para trazer a enorme cápsula para a superfície. Antes disso, foi preciso cavar 2 buracos para determinar a localização exata do tesouro. Mas os esforços foram recompensados. Uma variedade de coisas foi encontrada dentro do tubo, que foi enterrado ao final da Conferência Internacional de Designers em Aspen. Os participantes do evento doaram vários itens, incluindo um cubo mágico, placas com os nomes dos participantes da conferência, discos Moody Blues e também um mouse para computador chamado Lisa, fornecido por Steve Jobs. No tubo também foram colocadas algumas latas de cerveja, como recompensa para aqueles que encontrassem este tesouro incomum. O Museu dos Sapatos. Quando se fala de cápsulas do tempo, as pessoas geralmente imaginam algum tipo de caixa de metal ou tubo, mas a verdade é que ela pode ser um estabelecimento inteiro, como uma loja, por exemplo. Um usuário do Reddit, chamado October75, sempre soube que seus avós eram donos de um prédio antigo com uma loja de sapatos dentro. Essa loja ficou aberta entre os anos 40 e 60 e foi fechada quando sua proprietária idosa adoeceu. O lugar permaneceu intocado por mais de 40 anos, até que October75 decidiu dar uma olhada lá dentro. Ele encontrou uma montanha de caixas de sapato cobertas com uma espessa camada de poeira. Além disso, também foram encontrados os próprios sapatos perfeitamente preservados. Obviamente que eles precisavam ser limpos, mas depois disso seria possível até mesmo usá-los. Somente os sapatos com solas de borracha sucumbiram à passagem do tempo. Ela acabou ficando frágil e seca. Os sapatos de tecido e de couro mostraram ser os mais duráveis e confiáveis. Este achado tem um importante valor histórico. A própria loja reteve o charme do passado e tudo, dos sapatos aos móveis. Parece uma enorme cápsula do tempo. A cápsula de Cleveland. Às vezes, as cápsulas do tempo são descobertas por acaso, por exemplo, durante a demolição de um edifício. Foi isso que aconteceu em Cleveland. Em 2007, uma das igrejas católicas foi fechada e depois disso foi decidido demolir o edifício completamente. Durante a operação, os trabalhadores encontraram não só um memorial dedicado aos veteranos da Segunda Guerra Mundial, mas também a pedra fundamental da construção que continha uma cápsula do tempo datada de 1915. Oh, wow! Dentro dela havia uma carta manuscrita de Thomas Charles O'Reilly, que nasceu em Cleveland e posteriormente se tornou um bispo da Igreja Católica. Além da carta, foram encontradas moedas antigas, esculturas, várias outras ninharias, bem como um jornal, datado do dia da criação deste pequeno tesouro. Na caixa de metal havia um desenho que mostrava a igreja que agora estava destruída. Um triste lembrete de quão bonito este edifício havia sido um dia. A cápsula de Boston. Edifícios antigos escondem muitas surpresas e até mesmo as reformas mais simples podem se transformar em uma descoberta sensacional. Foi assim que as pessoas que estavam consertando o encanamento do Capitólio do estado de Massachusetts encontraram inesperadamente uma cápsula do tempo que havia sido criada em 1795 por 2 heróis da Guerra da Independência dos Estados Unidos, Paul Revere e Samuel Adams. Eles fizeram isso durante a construção do prédio e ninguém nunca suspeitou que um tesouro tão incrível estivesse escondido no Capitólio. A caixa de cobre, pesando cerca de 4,5 kg, foi retirada com grande cuidado. O processo levou várias horas, já que a pequena caixa foi colocada no buraco de uma enorme pedra que, em seguida, foi selado com gesso.
Depois disso, especialistas do museu local examinaram o conteúdo da caixa com a ajuda de raio-x e outros recursos modernos, de modo a não danificá-la durante a abertura. A cápsula foi fechada com tanto cuidado que demorou cerca de 4 horas para retirar os parafusos. Ao abri-la, encontrou-se 2 dezenas de moedas de ouro e prata datadas de 1652 e 1655, uma medalha de bronze com a imagem de George Washington, vários jornais antigos e o selo do estado de Massachusetts. Tudo isso, segundo os especialistas, foi preservado em muito bom estado. O achado já havia sido encontrado em 1855, quando também foi acidentalmente descoberto durante reparos no edifício. Naquela ocasião, o conteúdo foi cuidadosamente inspecionado, vários itens foram adicionados e logo a caixa foi devolvida para o seu lugar. A cápsula na pedra. Com certeza, muitos de vocês já ouviram a lenda da espada na pedra do rei Arthur e de outros personagens associados a ela. Tais referências podem ser encontradas em muitos filmes e até mesmo em jogos de computador. Mas e as cápsulas na pedra? No Columbian Park, na cidade de Lafayette, Indiana, sempre existiram muitas pedras, mas uma delas, localizada logo na entrada do zoológico, era realmente especial. No dia 22 de março de 2019, os funcionários que estavam cuidando do paisagismo decidiram mover uma grande pedra instalada aqui em 1931. A pedra tinha uma placa memorial e por alguma razão foi decidido que ela seria movida e então viraram a pedra. Descobriu-se que todo esse tempo havia uma caixa de metal debaixo dela cuidadosamente presa com cimento. Para extrair o conteúdo foi preciso ligar para o Corpo de Bombeiros de Lafayette. Dentro da cápsula, eles encontraram um jornal, mas não conseguiram determinar a sua data exata. Devido à grande quantidade de umidade, o papel que ficou sob a pedra por 88 anos começou a se decompor. Mas isso não foi um problema para os cientistas que aceitaram de bom grado a oportunidade de investigar o artefato de maneira mais aprofundada. A cápsula da igreja. Parece que a tradição de esconder cápsulas do tempo perto dos alicerces das igrejas existem em muitas cidades. Este tesouro foi descoberto por acaso por trabalhadores envolvidos na demolição de um edifício religioso. Descobriu-se que na parte inferior da pedra fundamental havia um buraco e que lá dentro havia uma caixa de metal. Foram necessárias algumas ferramentas para gentilmente abri-la e conhecer o seu conteúdo. Dentro dela se encontravam os jornais Washington Post e Washington Star, datados de 1894, uma coleção de moedas antigas, assim como vários livros religiosos e alguns outros tesouros, tudo isso em perfeitas condições. 2 cápsulas do tempo. Você acha que encontrar uma cápsula do tempo é quase irreal? Pois algumas pessoas acham 2 de uma só vez. As pessoas que estavam reformando o prédio histórico de uma escola em Moncton, Canadá, fizeram uma descoberta surpreendente durante o trabalho de restauração. Eles encontraram 2 pequenas caixas de metal cheias de vários objetos, incluindo jornais, dinheiro, cartões postais e cartas que dão uma ideia de como era a vida no final do século XIX. O homem que encontrou a cápsula do tempo contou que ele estava trabalhando com uma britadeira do lado de fora do prédio quando de repente percebeu um brilho estranho. Descobriu-se que a caixa de metal era datada de 1897, mas a coisa mais surpreendente é que esta caixa antiga sobreviveu a um grande incêndio em 1915 e o prédio da escola pegou fogo e quase foi destruído. Ele foi restaurado somente 1 ano depois, mas o fogo não danificou os tesouros escondidos na parede. A segunda cápsula foi colocada logo após o incêndio e nela os pesquisadores encontraram uma lista de professores que lecionavam na escola em 1915. Dizem que este é um documento único. Os próprios pesquisadores dizem que não só o conteúdo das cápsulas é importante para eles, mas também o fato de que alguém no passado teve o cuidado de preservar um momento da história. A cápsula do leão. E para terminar, outra história relacionada a Boston. Pois é, parece que esta cidade está cheia de cápsulas do tempo. Mas isso não é tão estranho, afinal Boston foi fundada em 1630 e é a cidade mais antiga dos Estados Unidos. A outra mensagem do passado sobre a qual falamos foi encontrada no Capitólio, e essa aqui foi acidentalmente descoberta no antigo Capitólio. Na fachada do prédio se encontram estátuas de leão e de unicórnio, que, como qualquer patrimônio histórico, precisam passar por uma limpeza periódica. Em setembro
setembro de 2014, as peças foram removidas para serem limpas. Para grande surpresa e alegria dos pesquisadores, um recipiente de metal foi encontrado dentro da cabeça do leão. Não era muito grande, tinha mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapatos, mas certamente era uma cápsula do tempo. Dentro dela havia um livro publicado em 1896, dedicado às relações internacionais dos Estados Unidos, várias cartas, jornais e fotos de políticos famosos da época, bem como um pequeno pedaço de madeira. Como explicado na nota, ele fazia parte da estátua de madeira de um leão que costumava estar no telhado do Capitólio. Todos os itens estavam em perfeitas condições, como se tivessem sido colocados dentro da estátua de um leão há apenas uns dias e não tivessem ficado ali por mais de 100 anos. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.